Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas monitorias, certo? Vamos ver hoje o assunto de poliedros, vamos dar continuidade ao estudo que fizemos semana passada. Separei para a gente 5 questõezinhas hoje. Tudo que tiver de revisão teórica eu vou fazendo de acordo com o que for necessário com as questões. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Primeira questão. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces do poliedro? Então, vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte para a gente. Que o número de faces de um poliedro de 22 arestas vai ser igual ao número de vértices. Então, o número de faces é igual ao número de vértices. Diz também que tem 22 arestas, então A é igual a 22, certo? O que é que a gente precisa lembrar para fazer essa questão? Ele está pedindo o número de faces, tá? Ele está pedindo quem é F. Temos que lembrar aquela condição de Euler que os poliedros convexos, eles participam, né? Eles obedecem. A gente sabe que vértice mais face é igual a aresta mais 2, beleza? A gente sabe que vértice e face são iguais, né? Então, aqui onde tem vértice mais face, eu posso botar 2F, beleza? Número de arestas é 22. 22 mais 2. Então, ó, 2F vai ser igual a 24. F igual a 12. Beleza? Então, já é exatamente o que a questão está pedindo. Se tivesse pedindo o número de vértices, também seria 12, porque são iguais. Arestas é 22, porque ele dá no enunciado. Ok? Então, para fazer essa questão, precisaria lembrar isso aqui, tá? Muito importante no estudo de poliedros. Um poliedro convexo, ele satisfaz essa condição aqui. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Segunda questão. Sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e o número de faces é 3 unidades menos que o número de vértices, calcule o número de faces desse poliedro. Então, vamos lá. Sabendo que um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas. Então, o número de vértice é igual a 2/3 do número de arestas. Beleza. O número de faces é 3 unidades menos que o número de vértices. Então, o número de faces vai ser vértice menos 3. E ele está perguntando o número de faces desse poliedro. Então, vamos lá. Aquela relaçãozinha da primeira questão. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Ok? Vamos ver essa relação aqui, ó. Ele está dizendo que face é vértice menos 3. Então, onde tem face, vértice menos 3. Vértice menos 3. Vai ser igual a mais 2. Por que eu escrevi logo as faces? Porque agora eu vou ter uma equação só de V, só de A. E eu consigo relacionar V com A, tá? Então, a gente já tira aqui as faces daquela equação. Somando V com V, vai ficar 2V menos 3 igual a aresta mais 2. Passando o menos 3 para o outro lado, 2V vai ser igual a aresta mais menos 3 vai passar mais 3, mais 2 com mais 3, mais 5. Então, 2 vértices é igual a aresta mais 5, só que a gente sabe o quê? Que o vértice é 2/3 das arestas. Então, 2 vezes 2/3 de A é igual a A mais 5. Então, eu vou ter 4A sobre 3, que é 2 vezes 2, menos A é igual a 5. Beleza? Aqui vai ficar como? 4A
Aqui é a mesma coisa que tem 1 sobre 1. 3 dividido por 1, 3 vezes A menos 3A. Igual a 5, ok? Subindo para cá, ó. 4A menos 3A dá A, dividido por 3 igual a 5. A vai ser 15. Beleza, descobrimos o valor de A, mas não é A que ele está pedindo, ele está querendo saber o número de faces. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu descobri A, eu consigo descobrir o V. Eu descobrindo V, eu consigo descobrir o F. Então, a gente sabe que V é 2/3 de A. Então, é 2/3 de 15. Aí, ó, 15, 3 corta com 15, fica 5. 2 vezes 5, 10. Temos 10 vértices. Se nós temos 10 vértices, face vai ser 10 menos 3, 7. Então, o número de faces da gente vai ser 7, beleza? Então, o que é que a gente precisava saber, né, fazer, lembrar, para poder resolver essa questão? Novamente, a condição de Euler, tá? Número de vértices mais número de faces é igual a aresta mais luz. Depois, a gente só substituiu. Ele dá uma condição de V com A, ele dá a condição de F com V. O F eu já substituí, fiquei com a equação que só tem V e A. Eu sei que V é 2/3 de A, fico com a equação só em A, descubro o valor de A, descubro o valor de V, e assim eu descubro o valor de F. Beleza? Então, foi aqui a nossa segunda questão. Vamos para a terceira. Vamos lá. Terceira questão. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Essa é uma questão bem interessante, porque, vê só, ele diz que o poliedro possui 20 vértices, então V igual a 20. E ele diz que de cada vértice vão sair 5 arestas. Agora, vamos lembrar o seguinte, ó, se eu tenho aqui uma aresta e eu tenho aqui outra aresta, vou até outra aqui, toda aresta que sai desse vértice, ela vai chegar em um outro vértice, certo? Então, por exemplo, se eu digo que desse vértice de cima sai 2 arestas e desse daqui de baixo sai uma, a gente tem que ter cuidado para não contar 1, 2, tá? Cada vez que uma aresta sai de um vértice, ele vai chegar em outro. Então, quando a gente contar isso, a gente tem que lembrar de dividir por 2. Porque, vê só, ele está dizendo que tem 20 vértices e que cada vértice vai sair 5 arestas. Então, pela lógica, a gente teria que o número de arestas vai ser 20 vezes 5. Só que lembra que saiu de um vértice, ele vai chegar em outro. Então, essa aresta, se a gente fizer dessa forma, a gente conta ela 2 vezes, tá? Então, ó, tem que dividir por 2. Se eu tenho 20 vértices e que cada um deles sai 5 arestas, divide por 2, porque a aresta que está indo, ela é a mesma que está voltando. Então, a gente conta ela 2 vezes quando faz essa multiplicação, certo? Então, vamos descobrir aqui quantas arestas vai ter esse nosso poliedro. Podemos simplificar, né? 2 com 20 fica 10. 10 vezes 5, 50. Pronto, tem o número de vértices, tem o número de arestas, e ele quer saber o número de faces, tá? Relação de Euler, V mais F é igual a aresta mais 2. Quantos vértices? 20. Quantas faces? É o que ele quer descobrir. Quantas arestas? 50 mais 2. Então, face vai ser 52 menos 20. Então, eu vou ter aqui, ó, faces igual a 32. Beleza? Então, o que é que a gente precisava saber para fazer essa questão? Relação de Euler e essa lógica aqui do número de arestas, tá? Se eu tenho 20 vértices que saem 5 arestas e eu multiplico 20 por 5, todas essas arestas estão sendo contadas 2 vezes, então a gente divide por 2.
ok? Vamos então para a nossa quarta questão. Quarta questão vai dizer o seguinte para a gente. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quadrúplo do número de faces triangulares? Vamos lá, que tem um pouquinho mais de informação. Ele está dizendo que o poliedro tem 3 faces pentagonais e algumas triangulares. Então, eu vou fazer o seguinte. O número de faces vai ser 3, porque ele tem 3 faces pentagonais, mais um nzinho que eu não sei quem é, certo? Onde 3 são as faces pentagonais. Então, faces pentagonais, e n vai ser a quantidade de faces triangulares. Faces triangulares. Beleza? Aí ele diz mais uma coisinha pra gente. Sabendo que o número de arestas é o quadruplo das faces triangulares. Então, o número de aresta é 4 vezes n, porque é a quantidade de faces triangulares. E ele quer saber o total de faces. Então, vê só. Aquela mesma lógica que a gente usou com os vértices. Se eu tenho um determinado número de faces que tem um determinado número de arestas, quando eu multiplico esses números, eu vou estar contando cada aresta 2 vezes, certo? Mesma ideia, ó, se eu tenho aqui um cubo, a gente vai reparar o quê? Ó? Que cada aresta, ela pertence a 2 faces, certo? Então, essa aresta aqui, por exemplo, vou fazer essa daqui, ela pertence tanto a essa aqui de cima, essa face de cima, quanto essa face aqui frontal, tá? Essa aresta daqui. Então, se eu pego o número de faces e multiplico pela quantidade de arestas, a gente vai estar sempre contando 2 vezes, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? O número de arestas vai ser quem? Eu tenho 3 faces pentagonais, então em 3 faces eu vou ter 5 arestas, então 3 vezes 5. E eu vou ter n faces triangulares, então em n faces eu vou ter 3 arestas, certo? Em 3 faces eu tenho 5, em n faces eu tenho 3. Só que quando eu faço isso eu conto cada uma 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2. Só que além disso ele está dizendo que isso aqui é quanto? 4n, né? 4n. Agora a gente consegue resolver. Ó, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Mais n vezes 3, 3n. Dividido por 2. Isso é igual a 4n. 2 que estava dividindo eu passo multiplicando. Vai ficar 15 mais 3n é igual a 8n. Beleza? Esse 3n vai passar para o outro lado subtraindo. Então, 15 é igual a 5n. n igual a 3. Então, eu tenho 3 faces triangulares. Ele está perguntando para mim o total de faces desse poliedro, tá? Então, se eu tinha 3 faces pentagonais e descobri que eu tenho 3 faces triangulares, quer dizer que eu tenho 6 faces no total. Então, o número de faces é igual a 6. Beleza? Vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Questão 5, eu deixei a mais interessante aqui por último. Ela envolve alguns outros assuntos. Então, vamos ler e pegar as informações importantes.
Um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e quadrangulares. O número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o número total de faces formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Qual é o número de arestas? Então, vamos lá. Um poliedro convexo de 10 vértices. Então, V já é 10. Já deu pra gente. Apresenta faces triangulares e faces quadrangulares. Então, eu vou chamar de T o número de faces triangulares. Beleza? Vou chamar de Q o número de faces quadrangulares. Certo? Ele está dizendo também que o número de faces triangulares, o número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o total formam uma PA. Então, é nessa ordem. Então, é faces quadrangulares, Q, depois faces triangulares, T, e depois o total de faces. Se eu só tenho faces triangulares e faces quadrangulares, o meu total vai ser T mais Q, tá? Ele está dizendo que isso aqui vai formar uma PA. Uma progressão aritmética. E está perguntando qual é o número de arestas. Deixa eu botar aqui, Ele quer saber o número de arestas. Então, vamos lá. Qual é a característica de uma PA? Uma PA é uma sequência numérica, lembrando que Q é um número de faces, T é um número de faces, T mais Q vai ser também um número, né? O número total. Qual é a característica da PA? É uma sequência numérica que de cada número em diante está sempre aumentando um termo, ou pode ser subtraindo também. Esse termo a gente chama de razão. Então, ele quer dizer que a diferença entre dois termos consecutivos são sempre a mesma, é sempre igual. Então, T mais Q menos T, né? O da frente menos o de trás, T mais Q menos T é igual a T menos Q. Esse menos esse tem que ser igual a esse menos esse. Por quê? A diferença entre números consecutivos numa PA é sempre igual. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse T vai cortar com esse T. Esse menos Q passa para cá somando. Então, eu vou ficar com Q mais Q igual a T. Então, 2Q igual a T. Bora guardar aqui essa informação. O que é que mais ele diz para a gente? Número de arestas, né? A gente viu que arestas vai ser o quê? A quantidade de faces vezes o total de arestas dividido por 2. Então, eu tenho T faces triangulares. Então, eu tenho T faces que tem 3 arestas. Mais, eu tenho Q faces quadrangulares. Então, Q vezes 4. Isso tudo dividido por 2. Certo? Então, vamos lá. A vai ser igual a... Só que, vê só, T eu sei que é 2Q. Então, vai ficar 2Q vezes 3. 6Q. 6Q mais 4Q dividido por 2. 6Q mais 4Q vai dar 10Q. 10Q dividido por 2 vai dar 5Q. Beleza? Então, eu já sei que minhas arestas valem 5Q, que é o que ele quer, mas a gente precisa descobrir quem é Q, né? Só que, vê só, bora pensar naquela relação de Euler que a gente não usou ainda. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Deixa eu só separar aqui as contas para não ficar muito confuso o quadro. Vamos lá. O vértice a gente já sabe, né, que é 10. Ele dá na questão, 10. Agora, pensa comigo. Número de faces foi aquilo que a gente viu, né? O número de faces total é o número de faces triangulares mais o número de faces quadrangulares. Então, é T mais Q. Só que T é 2Q. Então, o total vai ser 2Q mais Q, 3Q. Então, eu tenho aqui 3Q. Arestas, a gente viu que é 5Q. 5Q. Mais
2. Vou passar esse 3Q para cá e esse 2 para cá. Vai ficar, ó, 10 menos 2 é igual a 5Q menos 3Q. 8 é igual a 5 menos 3, 2Q. Q vai ser igual a 4. Mas ele está pedindo quem? Está pedindo o número de arestas. Mas a gente viu que arestas era igual a 5Q. Então, aresta nada mais é que 5 vezes 4, que é 20. Beleza? Então, nesse poliedro, a gente vai ter 20 arestas. Letra C. Ok? Então, o que é que a gente precisava saber para resolver essa questão? Além, né, da relação de Euler que a gente vem usado em todas as questões, a gente precisava montar isso daqui, tá? Principalmente saber como usa essa informação da PA. Se ele fala para a gente que uma sequência numérica é uma PA, a diferença entre esses números, eles têm que manter constante, tá? Porque senão não seria uma PA. Essa é a definição de uma PA. É a diferença constante entre seus números. Então, T mais Q, a diferença de T mais Q com T, tem que ser a mesma diferença de T para Q. Montou essa equação, encontrou a relação de T e Q. Agora acabou. Encontrou a relação de T e Q, a gente consegue escrever F, que é o total, como 3Q. Consegue substituir aqui na expressão das arestas. Encontra que as arestas vão ser igual a 5Q e sobe para a relação de Euler. Por quê? Vértice ele dá. Face a gente escreve só em função de Q. A gente escreve só em função de Q. E o resto é número, certo? Resolve a equação para Q, encontra que Q é 4. A aresta vai ser 20. Tá? Ele poderia perguntar o número de faces. Então, se Q é 4, o T é 8. Então, o número de faces seria 8 mais 4, 12. Então, assim, ele poderia ter feito diversas perguntas sobre essa questão. É uma questão bem interessante, tá? Porque além do todo o conhecimento do poliedro, tinha esse a mais aqui da PA. Bom, então é isso. Escolhi aí uma questão um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais elaborada para a gente fazer como a última da gente. E próxima semana a gente se encontra para dar continuidade.